trabalho surgiu porque eu sempre gostei de futebol, eu jogo futebol, e em 2012 eu assisti um filme, não me lembro se foi 2012 ou 2011, chamado Moneyball. É, Ah, sim. teve um filme depois, e aí eu descobri que esse filme foi baseado num livro. E eu fui atrás e comprei o livro e li o livro. Então, eu tentei fazer, replicar o que havia no beisebol, que foi resolvido pelo filme, pelo Brad Pitt, né, no caso, que é o Billy Bean na vida real, para o Maneiro. futebol. E em 2012, havia um site chamado Footstats aqui no Brasil, e eu fui atrás deles para conseguir informações referentes a jogadores, passe certo, chute certo, e por aí vai. Eles me deram acesso ao sistema deles por 30 dias para testar, só que para eu conseguir os dados, eu tive que digitar um a um na mão. Então, Caramba. eu foquei, eu resolvi trabalhar com jogadores de meio de campo que atuavam na Série B. Por que Série B? Porque eu sou torcedor do Paraná Clube, e o Paraná Clube estava na Série B naquele ano. Então eu acompanho o Paraná Clube e eu acompanho os concorrentes do Paraná Clube. De certa forma, eu tinha ali um embasamento para poder verificar se o que eu iria fazer condiz com a realidade. Aí coletei 30 variáveis, mais ou menos, 29 variáveis, e o que me chamou a atenção foi que quando eu fiz uma análise de agrupamentos, uma análise de cluster, o Paulo Baier, que teoricamente era o melhor jogador daquela Série B, ele jogava pelo Atlético Paranaense, e o Ricardo Goulart, que jogava no Goiás, eles estavam no mesmo cluster de um jogador do Paraná Clube chamado Wellington. E ninguém falava do Wellington, o Wellington era como se fosse um jogador mediano do Paraná. E na minha opinião, como jogador, é, alguém que gosta do futebol, para mim o Wellington era o melhor jogador do Paraná Clube. E todo mundo achava que era o Lúcio Flávio. Então, para mim o Wellington era melhor que o Lúcio Flávio. E quando eu vi o Wellington no mesmo cluster de Paulo Baier e de Ricardo Goulart, e o Ricardo Goulart no ano seguinte estourou, foi para o Cruzeiro, se eu não me engano, eu percebi que ali tinha alguma possibilidade de se evoluir no estudo. Então, Incrível, legal. essa foi a ideia, aí o insight que eu tive para começar a trabalhar com dado. Muito bom, cara. E é interessante que não ficava tão presente assim em olho nu, né? Mas quando você conseguiu aplicar ali a clusterização, esse se destacou, né? Sim. E aí, em 2014, eu queria fazer doutorado em métodos numéricos FPR. E eu tinha um problema que eu não tinha assunto, eu não tinha algum tema para estudar. E um dia conversando com o professor Anselmo, sobre futebol, que ele gosta de futebol, numa conversa de corredor, eu comentei que tinha feito esse estudo. E ele falou, por que você não faz uma tua tese, um projeto de tese nessa linha? E eu falei, mas isso gera uma tese, dá uma tese? Daí ele falou, se for bem embasado, se virar um produto no final, pode virar. E aí eu fui estudar, fiz vários cursos do Coursera sobre evaluation de atletas, fui em vários cursos aí em São Paulo sobre desempenho sobre análise de desempenho de jogadores de futebol, focado principalmente para os scouters, que eles chamam aí, dos times de futebol do Corinthians, Atlético Mineiro, conheci vários deles, e eu vi que não Você tinha nada. chegou a conhecer lá em São Paulo o professor que tem lá acho que, não lembro se é da USP, ele trabalha muito ele fez a previsão na análise da Copa do Mundo, lembra que a Alemanha Aham. qual é o nome dele mesmo? Você Eu não conheci ele. não conheceu ele? Eu conheci um menino que é René, era o nome. Ele era da Hum. USP, fez doutorado em educação física. Ele estava estudando algumas situações de jogo, mas mais com foco em educação física. Não, esse cara ele fez uma modelagem muito louca lá com modelo de Poisson, caramba e tal. Pô, ficou muito louco. Foi a apresentação dele do Sinap, né? Simpósio de probabilidade de estatística que eu participei quando eu estava na graduação ainda. O nome eu vou lembrar depois eu te falo qual é o professor, mas ele é muito bom nesse assunto. Depois inclusive a gente tem também o mestre Takata, né, Daniel Takata, não sei se você conhece, ele tem o Esportístico, né, no YouTube, que é um canal de estatística para esporte, né? Ele foi meu professor na ENSE e ele é comentarista também da ESPN também. Muito legal. Foi ele que fez
se eu não me engano, uma avaliação da natação brasileira que tem chance de medalha. Exatamente. Foi ele mesmo. Ele É, já veio aqui conversar com a gente numa eu live. tenho ele como conexão no LinkedIn, mas eu nunca troquei uma ideia com ele. Adiciona o canal dele. O canal dele é muito bom, esportístico. Eu vou botar até o link aqui, aí depois vocês dão uma olhada. Não, legal. Legal. Mas fica à vontade aí. Você vai compartilhar um PPT com a gente? Vou. Beleza. Basicamente, essa foi a motivação aí do meu estudo. Beleza. E deixa eu abrir aqui o PPT. E aí, a partir dessa conversa com o professor Anselmo e com alguns outros professores do programa de métodos numéricos de engenharia, eu decidi estudar futebol, com viés de estatística. Então, como eu comentei, gosto pessoal pelo tema, filme Moneyball de 2011, algumas matérias, teve um rapaz que saiu no exame, Alex Bourguiot, no entanto que ele até foi, acho que se não me engano, diretor do São Paulo, ficou 2, 3 meses no São Paulo, depois foi para o Figueirense, ele também usou um método, ele usou pesquisa operacional para estimar, só que ele não abria o que ele fez, ele só dizia, baseado nos jogadores de cada time, quais seriam os clubes que ficariam em primeiro, segundo, terceiro, quarto, antes do campeonato. E ele normalmente acertava 70%, 80%. Então, aí, a partir dessas informações, eu resolvi fazer um projeto de doutorado nisso. Como eu comentei, ensaio utilizando análise de grupamentos em 2012, peguei a série B de 2012 para fazer o ensaio, o resultado foi esse daqui. Esse cluster é uma versão antiga ainda, que eu peguei e joguei todas as variáveis que eu tinha, depois eu filtrei algumas variáveis que mais faziam sentido com o jogador meio de campo, e aí que aconteceu do Wellington, Paulo Baier e Ricardo Goulart ficar no mesmo cluster. Aqui ainda está um pouco bagunçado, mas se você olhar o Wellington e o Paulo Baier, eles têm, a distância entre eles é bem pequenininha, trabalhando aí pelo método de Ward e usando a distância euclidiana, quadrada. Então, a partir daí que eu tive a motivação para o estudo. E pensando nisso, eu fui atrás desses cursos em São Paulo, com os olheiros, com os observadores, para saber se os clubes utilizam estatística para gestão e contratação de jogadores. E se eles fazem isso, como? Qual técnica que eles usam? Qual o objetivo? Em quais lugares do mundo? E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei que apesar do futebol ter nascido em 85, ter evoluído no aspecto físico, no tático e no técnico, existe muita subjetividade no meio, principalmente quando o objetivo é determinar o desempenho do atleta, avaliar um atleta. Por exemplo, essa tela vem do Instat. Instat é um software que mensura as informações dos jogadores. Então aqui foi um jogo entre o Santos e o Curitiba, foi 0-0 o jogo, e aí, o que eles trazem? Trazem informações pontuais dos jogadores, uma análise exploratória de dados das ações do jogador naquele jogo. Então, ali, legal. Gols, o Carlinhos não fez nenhum gol, chutes a gol, não chutou nenhuma bola, faltas, ele não cometeu nenhuma, mas sofreu 2. Ações com sucesso, 71 de 56, total 79%. Aliás, 56, 71, total 79%. E por aí vai. Basicamente, o que eu vi em todos esses cursos, em todos os lugares que eu fui, em todas as fontes de informação, é estatística descritiva, análise exploratória de dados. É open source esse Instat? Ou não? Não, acho que nenhum deles que eu trouxe aqui é open source. Na verdade, open source é o único, é o que eu usei para fazer a minha tese, que é o whoscored.com. Beleza. Então aqui o Instat não é open source, mas eu consegui uma amostra de informações com o representante deles. Aí, legal. Continua, ainda sobre o Carlinhos nesse jogo contra o Santos. Lutas corpo a corpo, com sucesso, lutas no ar, retirada. Então tem muita variável, tem muita informação, mas informação pontual, informação discreta. Aí, ainda no Start, ele faz um resumo dos times. Então tem lá o Cruzeiro, nesse campeonato tinha 41 gols marcados, nos primeiros 15 minutos foram 3, e 15 a 30 minutos foram 5, e por aí vai. Também informações pontuais, não tem nada de extrapolação aí. Eles são cortis, né?
Oi? Ali são os quartis? Na verdade, não, eles são Não, de 15 em 15 porcentagem. minutos. É E aí, porcentagem em é relação porcentagem em às relação ao classes, né? total. Entendi, beleza. Outro software, Video Observer, é um software também é pago e ele faz um relatóriozinho ao final de cada partida sobre o que aconteceu naquele jogo. São dezenas de telas. Então, por exemplo, aqui foi um jogo, se não me engano, Corinthians e São Paulo da Libertadores. Aí os jogadores num escanteio que havia, o Corinthians sofreu 6 escanteios em todo o jogo e apenas um foi conseguido por parte do adversário. Aqui já tem uma análise, mas ainda não é uma análise, é uma análise de algum analista que observou o jogo e ele concluiu essas situações. Então, ele concluiu que o clube defende com 11 jogadores dentro da área, preferencialmente defendem a zona, formam uma linha de 4 jogadores da pequena área. Então, são informações muito pontuais. Não tem nada que te dê mais informação do que isso, que te diga qual jogador que é bom, qual que não é. Ainda o Video Observer. No final do jogo ele fala, o melhor jogador da partida, ele chama de jogador-chave, foi o Elias, ele conseguiu um gol, um belo gol, feito após realizar uma combinação no meio campo, demonstrou ser um jogador que consegue aguentar o jogo sempre em grande nível, pontos fortes, aí ele lista alguns pontos fracos, algumas informações relativas a chutes a gol, parte defensiva, como que ele se portou. Então, o meu objetivo aqui é mostrar o que existia até aquele momento. Sempre análise objetiva, pontual. Onde que ele ficava no campo, onde que ele fez falta, onde que ele sofreu falta e por aí vai. Outro software, Crystal Palace usa, e aí, na verdade, a maioria dos clubes, tanto no Brasil quanto no mundo, usam esse software aqui para tabular dado. E o que esse software faz? Então, você vai ter um analista tabulando o time A e o outro analista tabulando o time B. E aí tem essas ações. Cada açãozinha tem um botãozinho que você clica para atribuir a ação para um determinado jogador. Clica no jogador, por exemplo, ali no campo, e na ação, e aí ele já vai marcar essa ação, vai jogar essa informação direto no banco de dados, que vai resultar nisso aqui, que é uma planilha. Então ele marca ali, por exemplo, o Wilson Júnior passou 3 vezes a bola para o Eduardo. O Eduardo passou 1 vez a bola para o Wilson Júnior. Então, tem todas as conexões de jogador a jogador do mesmo time, e aí tem algumas informações a mais. Se houve passe errado, se houve antecipação, se falta recebida, falta cometida, desarme, rebote. Então, essa é a forma que os times, de uma forma geral, trabalham. Eles têm um analista de desempenho, ou mais de um, que ficam preenchendo, apertando o botãozinho enquanto assistem o jogo, para gerar essa planilha de dados, e essa planilha de dados eles vão trabalhar pensando em melhorar a situação do clube nos próximos jogos. No final daquela planilha, daquela tabulação, vai gerar esse resultado. Então, o melhor finalizador do Paulista, do Campeonato Paulista, foi o Davi Batista, 77%. Mike, 77%. E por aí vai. Então, novamente, uma informação bem básica e bem fácil de conseguir. E os clubes tomam decisão, e isso que me chamou um pouco a atenção, baseado nessas informações. Então, esse tempo atrás, se não me engano foi 2015, o São Paulo queria contratar um ponta esquerda veloz. E aí ele viu qual que era o jogador com maior taxa de dribles corretos jogando na ponta esquerda. Algo bem básico, mas era uma única informação. Será que esse jogador seria o melhor jogador a ser contratado? Ele não avaliou passe, não avaliou cruzamento, avaliou simplesmente o percentual de acerto de dribles na ponta esquerda. Pensando nisso, primeiro ponto é motivação. Eu vi que não tinha o que eu queria desenvolver. Eu queria dar uma nota para um jogador. Eu queria falar que o Cristiano Ronaldo é 10 ou que o Messi é 10 e o Cristiano Ronaldo é 9. Então, pensando nisso, eu tentei descobrir se as partidas de futebol são decididas por talento ou por sorte. E eu descobri que já foram feitos testes nessa linha para tentar identificar isso. Se for por talento, então existe uma lógica na competição e, portanto, é um evento passível de uma representação matemática. Por outro lado, caso seja fruto de sorte, os jogadores possuirão um papel limitado dentro do espetáculo. Basicamente, se eu conseguir
provar que é por talento que o jogo é definido, eu consigo trabalhar matematicamente, nem que seja limitado a um percentual menor, mas eu consigo fazer alguma coisa. Caso contrário, não, se for em virtude do aleatório, eu não tenho como trabalhar com isso. E aí eu busquei na literatura várias informações. Tem um estudo do Lloyd, de 2008, ele estudou 1.200 jogos durante 3 anos na Alemanha, na primeira divisão da Alemanha, e ele concluiu que 60% dos gols são marcados como resultado da capacidade atlética ou técnica de uma equipe, enquanto 40% é relativo ao acaso. Ainda, ele estudou outras ligas na Europa e encontrou que o número de gols acaso subiu para 46%. Então, 60% é marcado em virtude do talento, 40% em virtude do acaso. E nas outras ligas, 54% em relação ao talento e 46% em relação ao acaso. Outros 2 pesquisadores, o Anderson e o Selle, eles visitaram casas de apostas, laboratórios e clubes. Analisaram milhares de partidas, se não me engano, mais de 10 mil partidas, de campeonatos europeus e copas, e chegaram à conclusão que 50% dos gols são devido ao acaso e à sorte, e os outros 50% em relação ao talento e habilidade. Mais um estudioso, Leimes, em 2006, assistiu a vídeos de mais de 2.500 gols, e aqui eu achei legal, buscando em cada um, durante a jogada inteira, circunstâncias de sorte. Encontrou que em 44% das vezes houve, durante a jogada que resultou no gol, um fato do acaso que, se não tivesse acontecido, não teria saído o gol. Esse percentual apresentou pequenas variações de um país para o outro. Resumindo, eu trouxe aqui 3 estudiosos, tem mais, acho que tem 5 ou 6 que trabalharam nessa linha, mas fica aí em torno de 50% a 60% o talento e 50% a 40% o acaso. Então, dá para fazer alguma coisa aí. Dá para tentar trabalhar com modelagem matemática nesses 50% a 60%. E aqui logo, se os clubes puderem melhorar seus processos de seleção de jogadores, existe uma possibilidade de que o controle do jogo, ou seja, de que o evento mais importante do esporte, o gol, possa ser controlado em até 60% das ocasiões. Qual foi a metodologia que eu usei no estudo? Eu coletei 84 variáveis relativas à performance dos jogadores, 5 variáveis de características / perfil, 62 oriundas de avaliação subjetiva, 67 variáveis criadas a partir das anteriores. E quando eu digo variável criada, por que variável criada? Por exemplo, eu tenho uma variável que é o total de chutes em gol de um determinado jogador. E eu tenho uma outra variável que é o total de chutes certos em gol desse mesmo jogador. Eu criei uma terceira variável que é o percentual de chutes certos em gol por esse jogador. E aí eu criei outras variáveis, por exemplo, eu tenho quanto tempo cada jogador jogou. Eu criei a taxa de chutes por minuto de cada jogador. Então eu fui criando algumas variáveis para compor o meu rol de informações. Trabalhei com 238 times e 8.800 atletas. Ligas da Inglaterra, primeira e segunda divisões, Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, França e Brasil. Temporadas de 2013, 2014, 14, 15, 15, 16 e 16, 17 para o Campeonato Europeu, 14, 15, 16 e 17 para o Campeonato Brasileiro. Os campeonatos europeus eles começam em agosto e vão até mais ou menos maio do ano seguinte, por isso que sempre são em 2 anos. E o Campeonato Brasileiro, na verdade, é um ano só. Começa e termina no próprio ano. Beleza. Que mais? População e amostra. Fizeram parte da amostra todos os jogadores que tiveram ao menos 400 minutos jogados no mesmo campeonato e no mesmo clube. Por quê? Principalmente no Brasil. No Brasil tem jogador que jogou em 3 clubes diferentes no mesmo campeonato. Então, para eu considerar ele na minha amostra, ele tem que ter jogado no mínimo 400 minutos em cada campeonato e no mesmo clube. Entendi. 400 minutos. Porque 400 minutos dá o equivalente a mais ou menos 5 partidas completas. Dá um pouquinho menos de 5 partidas completas. Se eu se eu aumentar o rigor, colocar 800 minutos ou 1.000 minutos jogados no mesmo campeonato, eu vou ter pouco jogador.
como análise fatorial eu tenho muita variável, eu preciso ter também uma grande quantidade de observações. Senão, os testes futuros vão dar que eu não consigo usar análise fatorial para aquele conjunto de dados. Se eu diminuir, se eu afrouxar o quesito para 200 minutos, 100 minutos, eu vou penalizar vários jogadores que jogam 2, 3 minutos, entram faltando 3 minutos para acabar uma partida, e aí um jogo já está definido, entra ali só para compor. Então, esse jogador tem muito menos chance de pegar na bola, dependendo da situação, eu posso penalizar ele. Então, eu optei por 400 minutos, que ficou um meio termo bom para análise. Beleza. Coleta e tratamento de dados. Eu trabalhei com 3 bancos de dados diferentes. E aí o meu maior problema foi interligar os bancos, criar o relacionamento entre os bancos, criar um índice para cada jogador dentro de cada banco. Eu trabalhei com a minha principal base, é um banco de dados de uma empresa inglesa, que ela disponibiliza no site o rol de estatística individual e coletiva de 18 ligas de futebol profissional ao redor do planeta. O site chama-se whoscored.com. E aí o que eu fiz? Eu coletei os dados após a finalização de todos os torneios. Aqui eu criei um robozinho para ir lá buscar as informações para mim. Esse aqui é o software, a cara dele. Por exemplo, o Gabriel Jesus, jogava no Palmeiras, 19 anos. Aí ele atua ali, aquela sigla AML e FW, que ele atua tanto pelo médio lado esquerdo, ofensivo, quanto como atacante. Jogou 19 minutos, jogou 19 jogos e entrou ele estava na reserva. Jogou no total 1.709 minutos, marcou 11 gols, 4 assistências, 7 cartões amarelos e por aí vai. Então, esse aqui é o site do whoscored.com. E o whoscored.com tem uma outra informação legal, que ele já tem uma nota ali no final, rating. Ele já dá uma nota para os jogadores. E eu quis entender se essa nota, qual que era o processo dessa nota. E essa nota é algo bem subjetivo. Então, quem está assistindo a partida, tem alguns botõezinhos que para cada ação do jogador, ele vai pontuando mais ou pontuando menos. Por exemplo, um jogador, todos os jogadores começam com a nota 6 na partida. Acertou um passe muito difícil, ele ganha 0,02. Acertou um passe fácil, ele ganha 0,01. Ele errou um passe fácil, ele perde 0,01. Fez um gol, ele ganha 1 ponto. Fez o segundo gol, ele ganha mais 1 ponto. E como que eles definiram isso? Até entrei em contato com o site de forma arbitrária, não foi feito nenhum estudo. Mais ou menos, eles definiram de acordo com o que eles achavam que era razoável. Por exemplo, um gol vale 10 vezes mais do que um passe muito difícil. Então, baseado nisso, ao final do jogo, gera uma nota e a média de cada final do jogo gera uma nota. E a média de todas as partidas gera essa nota aqui de rating. Isso é o rating, que depois eu até uso ela em algumas análises que eu faço. Legal. O meu segundo banco de dados chama-se Transfer Market. É um site que ele tenta mensurar o valor de mercado dos jogadores. E quando tem uma transação real, ele coloca o valor correto no site. Então, ele tem um valor que é o real e ele tem uma estimativa de valor para cada jogador. Essa estimativa ele leva em conta o salário do jogador, o tempo de contrato e o valor pago na última transação. A cara do site é essa daqui. Por exemplo, o Neymar, quando ele jogava no Santos, o preço dele era bem baixo. E o valor atual de mercado ali em 2016 era de 85 milhões de libras. Valor estimado. Então, esse site foi uma segunda fonte de informação que eu usei. E, por fim, o terceiro site, que é um site que eu discuti muito se eu deveria usar ou não ele no meu trabalho, que é um site de um jogo de futebol. Na verdade, não é um site, é um banco de dados de um jogo de futebol onde você é um técnico de uma equipe ou de algumas equipes. O nome do software ou do simulador é Football Manager. E o Football Manager é um simulador que existe há mais de 25 anos. E eu peguei a versão de 2017 para eu poder para eu coletar o banco de dados deles.
que acontece? O Futebol Manager tem 700 mil jogadores cadastrados na plataforma. E como que funciona? Não sei se você conhece o site, o simulador, Thiago, mas basicamente você escolhe um time quando você entra no jogo, a Paraná Clube. E aí tem todos os jogadores do Paraná Clube, real, são os jogadores de verdade, e cada jogador tem lá um atributo. O jogador Thiago Alves. Thiago Alves, velocidade dele vai ter uma nota de 1 a 20. 20 significa que ele é muito rápido e 1 significa que ele é muito lento. Então, estilo L-Foot, né? Isso, só que ele tem 60 atributos. Tem velocidade, tem arrancada, tem chute, tem drible, tem falta, tem escanteio, mas são todas informações arbitrárias dadas por um dos olheiros distribuídos em 51 países. Então, o Futebol Manager ele tem 1.300 olheiros que preenchem essas informações sobre cada um dos jogadores. É uma informação subjetiva de um olheiro e ele recebe por cada relatório que ele apresenta para o simulador. Entendi. E são olheiros profissionais que já atuam em alguns clubes e aí eles recebem uma renda, digamos, extra para fazer esse trabalho. E como que eu trabalhei? Eu fiz várias análises, eu comecei com análise exploratória de dados para entender cada uma das variáveis, depois eu fiz uma análise cluster para entender se havia como, naquele exemplo do Paulo Baier, do Wellington, que eu comentei no início da apresentação, Sim. se havia relação entre essas observações, eu também fiz uma análise de cluster entre as variáveis, para ver se havia relação entre as variáveis. Fiz a análise R e o modo Q. Fiz uma análise de regressão também, trabalhei com componentes principais, análise fatorial, análise de correlação e, por fim, programação inteira. PO, né? Vou pular aqui a análise exploratória de dados, análise de cluster, porque eu já comentei um pouquinho sobre elas. Vou entrar na análise de regressão. Beleza. Análise de regressão, eu tenho mais ou menos umas 220, 230 variáveis. Mas nesse momento eu quis trabalhar com as variáveis só do site whoscored.com e pela nota dada pelo próprio site whoscored.com. E aí, a partir dessas 130 variáveis, eu fiz uma análise de regressão e usei o processo de stepwise com p-valor inferior a 5% para manter as variáveis no modelo. Fiquei com um R quadrado aqui de 0,80, um R quadrado ajustado de 0,78, 22 variáveis selecionadas. E quais são elas? Detalhe, essas variáveis, esse estudo foi um estudo pontual para os jogadores que jogam pelo lado esquerdo do campo como médios atacantes. Então, posição do Neymar, para ficar mais claro, a posição onde o Neymar joga. Por que eu fiz só para essa posição? Porque eu queria entender, como o Neymar é o nosso jogador hoje mais badalado, eu queria entender se o Neymar estaria em primeiro lugar no meu estudo. E eu queria ver quais variáveis que influenciavam e se haveria influência na nota dada pelo site. Aí eu encontrei lá que as variáveis significativas foram essas aqui: altura em centímetros do atleta, número de gols por hora marcados pelo atleta, número de passes-chave por hora efetuados pelo atleta. Faz sentido. O jogador joga no meio ataque pela esquerda, então assistência por hora efetuada pelo atleta, número de vezes que o atleta tentou driblar o adversário por hora, taxa de dribles bem-sucedidos, taxa de duelos aéreos vencidos pelo atleta, total de passe curto por hora efetuado pelo atleta, número de vezes que o atleta não dominou a bola e perdeu, número de interceptações por hora que o atleta efetuou, ou seja, o número de interceptações, teoricamente, é uma variável defensiva. E o que isso quer dizer? Se ele está roubando uma bola lá no ataque, a chance dele ficar mais próximo de fazer o gol aumenta. Então, apareceram algumas variáveis de cunho defensivo para jogadores ofensivos. E por aí vai. São essas aqui as variáveis que nesse estudo de regressão... E aí você confrontou com o subjetivismo lá do rating dos caras, é isso? Isso. E deu 0,79 de regressão. O que acontece? Eu peguei então esse rol de variáveis e aí eu joguei elas na minha análise fatorial. Só que eu não peguei só essas 22, eu peguei essas 22 e peguei mais todas as outras do Football Manager e para compor um rol maior de variáveis.
Mas então você fez análise fatorial antes, não é isso? Depois Na você fez a verdade, regressão. eu fiz a regressão para ver se essas variáveis eram significativas, para depois eu jogar isso na análise fatorial. Na verdade, eu estava estudando. Ah, tá, entendi. O meu objetivo aqui era ver se fazia sentido, se não fazia. Entanto que a regressão eu nem coloquei ela na minha tese. Eu fiz o estudo, mas eu acabei não colocando ela na tese. Entendi. Aí o É que eu porque fiz? geralmente a gente faz a análise fatorial antes, né, para descorrelacionar os fatores, né, e depois aplicar numa regressão, né? Sim. Às vezes. Aqui eu fiz mais só para entender se tinha relação com aquela variável é, que era a nota atribuída pelo próprio site. Aí aqui deu os coeficientes padronizados das variáveis. A variável mais importante, digamos, é o índice de gols por hora, que é a primeira. Então, só para ter um entendimento, eu utilizei a análise e regressão como se fosse uma estatística exploratória de dados. Foi esse o meu objetivo, entender meu conjunto de dados, entender se havia relação entre as variáveis que eu estou trabalhando. Sim, você fez as correlações, né? Isso. E aí depois, aí sim eu parti para análise fatorial. E aí quando eu fiz análise de componentes principais e fatorial, eu selecionei algumas informações. Primeira delas, eu quis trabalhar com a rotação Equimax. Por que não a Varimax e por que não a Quadrimax? Porque eu até tentei fazer por elas. E quando eu fazia por elas, o primeiro fator, no caso da Varimax, ele puxava muito. As variáveis que estavam no primeiro fator influenciavam muito no meu indicador final. Então, antecipando um pouco, eu pegava, por exemplo, o Messi e o Neymar. Antes de eu pegar o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, eu criei um jogador perfeito na minha base e eu criei um jogador muito ruim na minha base. Então, o meu jogador perfeito ele teria todos os valores nota 10 e o meu jogador ruim todos os valores nota 0. Para eu poder mensurar se a minha análise fatorial diria que esse jogador depois, meu indicador sintético, se esse jogador ótimo ele seria o primeiro e se o jogador ruim seria o último. Quando eu fiz a análise pela Varimax, ele realmente deu que o jogador ótimo era o melhor. Só que o que aconteceu? Ele deu uma nota 1000 para o jogador ótimo e o segundo jogador do meu ranqueamento, que era, sei lá, o Messi, ficou com nota 9. Então ele ficou muito, muito, muito abaixo do meu jogador perfeito. E ele não era tão... Os valores que eu coloquei para ele não eram tão maiores do que o Messi nas observações. Então, por exemplo, se o Messi fez 10 gols, o jogador que mais gols fez no campeonato fez, sei lá, 30. O meu jogador perfeito tinha 30 gols. Eu não coloquei 100 gols para ele. Quando eu trabalhei com a Quadrimax, pelo contrário, a diferença entre o Messi e esse jogador perfeito ficou muito próxima. E aí eu resolvi trabalhar com a Equimax, que é digamos, um método ponderado entre as duas. E aí eu achei que os resultados ficaram melhores. Beleza. Para eu selecionar as variáveis que ficaram na minha análise fatorial, eu trabalhei com comunalidade acima de 0,70. E o meu indicador, que vai ser a minha nota final, é o score fatorial estimado pelo percentual de explicação de cada fator. Então, por exemplo, aqui para os atacantes, eu separei por posição, tá? Então, eu tinha lateral direito e esquerdo, eu fiz uma análise, zagueiros, eu fiz uma segunda análise, goleiros, uma terceira análise, médio defensivo pelo centro, médio central, médio pelos lados do campo, médio ofensivo e atacante. Separei por essas posições. Resultado para os atacantes. As estatísticas, tanto a KMO quanto o teste de Bartlett, indicaram que o conjunto de dados pode ser usado para análise fatorial. E aí, análise fatorial, ficaram 8 fatores quando eu trabalhei com os atacantes. O primeiro fator explica 28% da variância, o segundo 11% e assim por diante, somando o total de 84%, quase 85% aí da variância explicada. Aí tem as variáveis aí? Ah, essas aí são as variáveis. Essas são as variáveis. Beleza. Primeiro fator, deu um fator disciplinar. LVH. Se você vê ali o primeiro fator, LVH, se o jogador levou cartão vermelho e ele está com um coeficiente negativo,
O segundo, tem um outro vermelhinho ali no primeiro fator, o TX sofridos. É uma variável coletiva que é a taxa de gols sofridos daquele time, daquele campeonato. Eu trabalhei também com 5 variáveis coletivas desse rol total, porque eu também queria, de certa forma, ponderar a qualidade dos times. Então, por exemplo, temos essas duas, que são 2 variáveis negativas. A taxa de gols que o time sofreu é um valor negativo. E está no primeiro fator. Além disso, está o número de jogos que o atleta jogou, que é o GEPS. Tem a taxa de participação de gols, que também é uma variável coletiva. Ou seja, eu pego o total de gols que esse jogador fez e divido pelo total de gols que o time fez. Então, eu quero saber, na verdade, não é só gols, é gols e assistência. Eu pego a quantidade de gols e a quantidade de assistências que esse jogador teve, que esse jogador deu, e divido pelo total de gols que o time fez, para saber a taxa de participação dele em relação ao time. Então, entendi. O que aconteceu aqui? As variáveis que ficaram no primeiro fator. Variável quantidade de jogos que ele jogou, participação dele nos gols, taxa de gols sofridos, se ele levou vermelho ou não, a quantidade de vermelhos que ele levou, e o tempo jogado, que em horas, aqui o tempo em horas, que é o 0,92. O segundo fator, ele já ficou com variáveis subjetivas. Por exemplo, N técnica são todos os atributos técnicos que vieram do simulador, do Football Manager. Então, o Football Manager tinha, 10 variáveis que avaliavam a técnica do jogador. Como era uma variável categórica, uma nota de 1 a 20 que o olheiro dava, para eu tentar... para eu não ficar com uma análise multivariada de variáveis qualitativas, que eu teria que usar outro tipo de análise multivariada, eu tentei transformar essas variáveis em quantitativas. Então, eu peguei e tirei a média, peguei as 10 notas que esse jogador tem dentro da variável técnica e tirei a média delas, para transformar isso daí num número mais razoável. Quantidade N mental, são os aspectos mentais, também subjetivo. N física, são os aspectos físicos. Então, todas as informações que vieram do Football Manager, PA é a capacidade atual do atleta, e o CA, aliás, PA é a capacidade futura e o CA é a capacidade atual. Também informações que vêm do software. Ficaram todas no segundo fator. Terceiro fator, taxa de gols dentro da área, um outro resquício da taxa de participação de gols, gols por hora e taxa de gols. Então, ficaram variáveis relacionadas ao número de gols que o atacante faz. Quarto fator, ficaram assistência por hora e taxa de assistências. Então, se o jogador dá muito passe ou não por gol. E assim por diante. Aí os outros fatores têm um peso menor, mas os 4 primeiros aí já representam, diria, uns 50% a 60% da variância esperada. E aí, ao final de tudo isso, o que acontece? Eu vou gerar um indicador, aí eu coloquei esse indicador entre 0 e 10, que é o que a gente está mais acostumado a ver. Temporada 2, e na média, o jogador com maior nota para atacante ficou o Luis Soares. Ele ficou com um indicador médio de 8,43, porque ele teve uma nota 8,19 em 2013 e 14, 7,95 em 14 e 15, aí ele teve uma nota bem alta em 15 e 16, e 16 e 17 também teve uma nota relativamente alta. Então ele ficou na primeira posição. O Messi ficou em segundo, e o Cristiano Ronaldo também ficou em quinto. E por que eu acho que faz sentido, que está correto isso? E por que o Messi não está em primeiro? Por que não está o Cristiano Ronaldo em primeiro? Porque tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo, eles não jogam só numa posição. O Messi, ele joga na meia pela direita, às vezes na meia pelo centro e muitas vezes como atacante. O Cristiano Ronaldo, ele joga como meia pela esquerda e como atacante. Então, talvez se eu rodasse na última temporada em que o Cristiano Ronaldo jogou, nas últimas 2 que ele jogou estritamente como atacante, pudesse ter valores diferentes. Mas como ele faz ações em meio de campo, ele acaba sendo penalizado de certa forma e perde alguns pontos. Por exemplo, o Luis Soares só joga como atacante. O Ibrahimovic também só como atacante. O Lewandowski também só como atacante. Então, esses 3 jogadores
Mesmo assim, o Messi ainda ficou na frente do Ibra e do Lewandowski. Mas para mim faz todo sentido aqui os resultados que eu encontrei. E aí o legal parece, por exemplo, um Aduriz em sexto lugar, que ninguém conhece, ou não é tão conhecido no meio. Ou um Thomas Miller em sétimo, que é um jogador que atua em vários papéis. E aí eu acho que é o legal, porque, por exemplo, aqui, o valor médio de mercado do Suárez era de 74 milhões quando eu gerei esses dados, de euros. O Messi, 120 milhões de euros. Mas o Aduriz, 3 milhões de euros. E aí já começa a ficar chamativo. O Dybala joga em que posição mesmo? O Dybala ele também joga de atacante, mas ele joga de meio atacante ou de atacante. Aí foi penalizado também. Mas o Dybala, se você olhar, a gente está olhando aqui 13, 14, 15. Ah, ele está sem um... Ele está sem um, mas como pegou a média, de certa forma não impactou tanto. Só que o Dybala, a grande temporada dele foi em 17, 18 e 18, 19. Que aí eu não tenho. E possivelmente ele teria valores melhores. Entendi. Muito legal, cara. Show de bola. O Vardy, quando esqueci o clube do Vardy agora. É o que foi campeão. O Leicester. Quando o Leicester foi campeão com o Vardy, que ele fez 300 mil gols, 2015 e 16. Ele já teve uma nota 8,08. Então o desempenho dele foi realmente muito bom. Show. Aí o que eu fiz para continuar o estudo? Eu verifiquei algumas correlações. A minha nota com a nota do site whoscored.com. Então, aquela nota média que está aqui na tabela é a nota do whoscored.com. E eu também verifiquei com o valor de mercado. A minha nota com o valor de mercado. Para goleiro, as correlações foram muito baixas. Tanto quando eu pego o valor de mercado, quando eu pego a nota média. Qual é o problema do goleiro que eu estava estudando? Os goleiro de time pequeno sofre muito. E esses goleiros dos times pequenos, apesar de tomar muito gol, eles fazem muita defesa. Então, os goleiros, quando eu vou fazer análise, tem goleiros famosos do top 10, mas tem alguns goleiros desconhecidos. E você pega, por exemplo, o Manuel Neuer, que é o goleiro do Bayern de Munique, ele aparece lá em 50 na classificação, 40 e poucos. Mas ele é um excelente goleiro, só que ele faz poucas defesas. E como eu tenho pouco atributo para goleiro, só tenho 11 variáveis de goleiro, eu acho que acaba impactando aí na geração da minha nota. Variáveis defensivas também, DRL são os laterais e DC são os zagueiros. Também as correlações já são baixas, 0,42, 0,40, e quando eu comparo com o valor de mercado, pior ainda, cai um pouquinho para 0,36, 0,34. Agora, quando eu começo a trabalhar com médios e com atacantes, as correlações começam a aumentar. Principalmente quando eu comparo a nota média do site com a minha nota. A de atacante é 0,71 a correlação. Então, o que eu concluo? Que o site ele dá nota alta para jogador que faz gol. Gol, passe, assistência, isso sim vai dar uma nota alta no site. E no meu estudo, os fatores, ali o terceiro e o quarto fator, tem essa característica, gols. Agora, outros fatores, por exemplo, o zagueiro, ou a parte, o meio de campo, que dá muito passe lateral, não faz tanto gol. E aí não gerou... As minhas variáveis possivelmente são diferentes, ou seriam diferentes das variáveis importantes para o site, para a classificação arbitrária deles. Por isso que a correlação não foi tão alta. Mas também não foi uma correlação tão baixa, eu esperava algo pior. Então, 0,57 para o meio campo central, 0,53 para os meias que atuam nas laterais do campo de forma ofensiva e o 0,53 também para o meio ofensivo pelo centro. Aí o que eu fiz? Eu resolvi pensar em um clube de futebol se ele resolvesse ter um orçamento e quisesse contratar alguns jogadores. Então, eu quero maximizar a nota sujeito a um conjunto de restrições. E quais são as minhas restrições? O valor disponível, o número de jogadores que eu desejo contratar, e aí o número de atacantes, o número de médios, e assim por diante. Caraca, você fez um baita trabalho, hein? Resolvi fazer deu bastante trabalho fazer isso aqui. Resolvi fazer uma aplicação. Peguei,
supus que eu queria trabalhar só com a segunda divisão inglesa, porque são jogadores historicamente mais baratos. 2016, 2017, que era o último ano que eu tinha da segunda divisão inglesa, eu tinha um orçamento de 10 milhões de euros e eu queria contratar um goleiro, 2 laterais, um time inteiro aqui, são 11 jogadores. E aí ele me dá, gastando 10 milhões, a minha nota média 8,14, e quem eu deveria contratar? Seriam esses rapazes aqui e pagando esses valores para eu conseguir montar esse time. Se você for ver, é uma nota média bem alta, 8,14, e jogadores bem baratos aqui. O jogador mais caro custa 2 milhões de euros. Não tem nenhum jogador aqui conhecido, ou pelo menos que eu conheça. Então, de certa forma, atenderia. E quais são as limitações do estudo? Eu tinha disponível a Liga Chinesa, a Liga de Portugal, a Liga Americana, a Liga Turca, a Liga Russa e a segunda divisão da Alemanha. Mas me deu muito trabalho, eu tive que pegar aqueles 8.808 jogadores, um a um, nos 3 bancos de dados e tentar relacionar eles. Por exemplo, num banco de dados estava escrito Thomas Miller. No outro banco estava escrito Thomas com acento circunflexo no O, Miller. No outro banco estava Thomas e o Miller estava com trema no U. Então eu tive que olhar, eu diria que dos 8 mil, eu tive que olhar uns 4 mil na mão para poder criar uma chave única e conseguir ligar todos os jogadores. Se eu colocasse mais jogadores de outras ligas, iria virar um caos. Eu não iria conseguir terminar a tempo. Outro ponto. Teve todo um trabalho de tax mining, né? Também. Sim. Outro ponto, que até não comentei no início, mas eu comento na tese, teve um estudioso, eu não vou me lembrar o nome dele, que ele propõe uma taxa de gols flutuante. O que seria isso? O primeiro gol tem um valor maior do que o segundo gol, que tem um valor maior do que o terceiro gol. Por exemplo, o jogo está 0-0. Você fez um gol. Esse gol ele tem uma certa dificuldade em ser feito. Agora o jogo está 5-0. Você fez o 6º gol. Esse gol não tem tanta dificuldade quanto teria aquele primeiro gol numa partida empatada em 0-0. Entendi. Então essa ordenação de gols, isso daí poderia trazer uma informação mais importante ainda para o meu resultado. Então o primeiro gol é mais importante que o segundo, que é mais importante que o terceiro, e assim por diante. E não só gols. Assistência, um passe que deixa um jogador em condição de marcar o gol, quando está 0-0, é mais difícil de ser dado do que um passe quando está 4-0. E aí eu conseguiria ter mais um rol imenso de variáveis que traria mais informações que possivelmente me ajudaria a melhorar o estudo. Com certeza. Então, não foram estudadas de forma individual todas as posições, ou seja, eu agrupei os meia atacantes pela direita e os meia atacantes pela esquerda em um grupo só. Eu agrupei os laterais direito e os laterais esquerdo em um grupo só, porque eu pensei que são situações similares dentro do campo de jogo, mas eu acho que eu poderia ter estudado eles de forma individual. Só lateral direito, só lateral esquerdo. Que mais? Também não fiz um estudo mais amplo, só defensores, só médios e só atacantes. Eu tentei trabalhar no meio termo das duas situações. Acho que poderia também ter feito uma análise mais macro e uma análise mais micro. Variáveis categóricas e subjetivas foram agrupadas com o propósito de transformá-las em contínuas. Talvez tirar do estudo essas variáveis subjetivas, mas com uma informação adicional eu achei legal colocar elas. E testei somente a rotação Equimax. Poderia ter testado outras rotações para outras posições. Eu fiz um teste com a Equimax para os atacantes, e aí a partir disso eu usei Equimax para todas as outras posições. Talvez eu pudesse ter testado também nas outras posições e ver o que teria acontecido. E é isso. Caramba, hein? Show de bola, cara. Parabéns aí. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom o teu trabalho. Show de bola, cara. Então, só peço para descompartilhar, que a gente abre aqui, pode abrir para pergunta, então. Foi loucura mesmo, Eric. O cara puxou lá do canivete suíço, pegou lá a programação inteira com análise fatorial, com regressão, Jesus Cristo. Foi um baita estudo. A gente pode abrir então para pergunta, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tinham mandado aqui. Só para contextualizar, eu botei aqui o link também lá do
do canal do Esportístico, lá do Daniel Takata, né? Aí o Eric falou aqui, hoje está cada vez mais os times de futebol estão investindo de profissional de analista de desempenho. Ó, o Marcos está falando aqui, excelente, parabéns. Matheus, parabéns. Eu acho que o Eric perguntou se eu apresentei o trabalho do Paraná Clube. Paraná Clube. Na verdade, eu procurei o Paraná Clube, eu falei com 2 presidentes do Paraná Clube, falei que trabalharia de graça para eles. Fui ignorado. Paraná Clube. Sério? Caramba. Ignorado. Tentei adicionar vários gestores de futebol. Tenho até alguns deles no meu LinkedIn. Muitos não responderam. Adicionei alguns técnicos de futebol, aí alguns técnicos bem famosos. Ô, Cauê, vou te apresentar o diretor do Flamengo, cara. Ele é meu aluno lá na comunidade estatística. Pô, ele vai adorar saber, porque ele gosta muito de análise de dados, inclusive ele usa. Ele fez já trabalhos nesse sentido. Vou te apresentar o Pedro, com certeza. Vai ser muito legal, cara. Esse teu trabalho aí, acho que, pô, dá para aplicar e transformar num baita produto aí, cara. Foi sensacional, muito bom. Eu tentei aqui em Curitiba, porque aqui tem 3 grandes clubes, Paraná, Curitiba e Atlético. Tentei nos 3, não tive sucesso. O Curitiba até tentou me ouvir, mas aí mudou o diretor. E assim, eu percebi que o estado do Paraná, agora o Atlético Paranaense é rival do Paraná, que eu torço, mas o Atlético ele está se profissionalizando. O Curitiba e o Paraná são muito amadores, e eu percebi que em São Paulo já está um pouco mais profissional. Corinthians, Palmeiras, Santos, já tem uma equipe, normalmente são educadores físicos, e eles puxam para o lado deles, eles usam muita estatística descritiva, mas já tem alguma coisa. Flamengo, Fluminense também já tem no Rio de Janeiro, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Entendi. Mas é isso. O Rafael perguntou que poderia fazer uma escalação de time com esse trabalho. Foi o que você fez, né? Com programação linear inteira. Né? Por que eu botei só a Liga Inglesa, segunda divisão? Porque estava difícil conseguir, eu estava com um prazo apertado e eu precisava programar isso no Lingo, que é o software de pesquisa operacional, para poder rodar. E eu tive que... O lindo que é feio, né? Eu tive que colocar na mão ali os jogadores, todos os jogadores da Liga Inglesa. Então, eu estava sem tempo para pensar como automatizar isso no Excel e rodar para todos os clubes. Mas dá. O Eric falou que mora em Goiás, em frente à sede de Goiás. Vou dar uma sondada lá. Aí o Valder falou, excelente. O Maldonado falou, pensando em uma modelagem, pensando em futsal e basquete, quais as implicações? Eu nunca pensei em futsal e nem em basquete. Nunca parei para pensar. Eu sei que no basquete possivelmente já deve ter alguma coisa bem evoluída, porque os esportes americanos, futebol americano, basquete e beisebol, eles já usam análise estatística avançada há muito tempo. Não pesquisei, não fui a fundo, mas imagino eu que já existe alguma coisa para o basquete. O que eu fiz foi uma análise fatorial para o MMA. Tinha um colega meu que gosta de MMA e ele me trouxe vários indicadores e eu usei mais ou menos essa mesma linha para dar uma nota para cada atleta de MMA. Ah, que legal. Foi um estudo pontual, ele estava com uma ideia de montar um software e tal, e aí eu fiz essa parte para ele. Show. O Marcos falou que Liverpool fez muito bem esse trabalho e hoje está colhendo os frutos. Eu mandei mensagem para o Liverpool, para o City, também nunca recebi resposta. Qual foi o tempo de processamento para rodar? Processamento até roda rápido. Eu fiz tudo em SaaS. Eu sempre trabalhei com SaaS aí nas empresas e eu tenho certa facilidade com SaaS. Então eu preferi trabalhar com SaaS, principalmente para manipular os dados. Esse monte de banco de dados, integração entre eles, conexões entre eles, eu trabalho tudo em SaaS. Mas ele foi bem... Ele roda rápido. O que demora, e quando eu digo rápido, não chega a 2, 3 minutos, é bem rápido mesmo. O que demora é para estruturar os dados. Isso daí foi 10 meses. Com certeza. O Rafael perguntou, é possível prever o valor de passe de um jogador? Eu tentei, era um dos objetivos meus, baseado na nota, prever o valor do jogador. O que acontece? As correlações foram muito baixas entre jogador e nota. Por quê? Porque tem muito outlier.
tem muito jogador com preço astronômico. Então, aí teria que fazer um segundo estudo, um terceiro estudo. Normalizar, né? Mas eu tentei ali também, não, eu tirava variável, tirava jogador e o negócio não convergia. O Eric falou, o jogo Cartola é um sucesso, eles usam esse trabalho? No caso, de repente você pode falar, né, com eles lá, ver se interessa algum... Tentou ou não? Eu adicionei alguém que trabalha na Globo com análise de dados no LinkedIn ano passado, ano retrasado, mas eu nunca comentei. Eu tinha a intenção de comentar com eles, mas eu nunca comentei. Não, agora vai rolar. Eu vou botar lá no YouTube, vai bombar isso aí. O que me surpreendeu, uma das variáveis relevantes encontradas foi a altura dos jogadores. O que mais me surpreendeu nesse estudo? Mas isso foi uma análise exploratória, que eu nem usei, se eu não me engano, eu nem me lembro de ter altura no meu estudo, deixa eu dar uma olhada. E era para os... De repente dos goleiros, né? Mas ali, aquele ali era para médio e o atacante pela esquerda, essa variável que ele está falando. Ah, não, a altura apareceu sim na área fatorial, mas ela apareceu lá no 7º fator. E é um fator que estava altura não e peso. Não estava tanta importância. Estava altura, peso e condição física, dentro do mesmo fator. E era um fator que explicava aí 5% da variabilidade total. Teoricamente, legal, cara. para atacante. A altura, de certa forma, é importante, porque o Lewandowski, o atacante alto, e ela aparece positivamente. Mais para os caras que cabeceiam, né? Ficam mais na área e também o goleiro, né? Eu acredito. Posso até abrir aqui o do goleiro, deixa eu ver que eu já te digo. Beleza. Que aqui eu só trouxe o do atacante, porque senão ia ficar trouxendo... Ah, não, senão e a noite é dentro aí. Mas o do goleiro, deixa eu ver aqui que eu tô com ela... Mas ficou muito rico, pô, ficou muito legal. Para goleiro... Goleiro. Deve ter ficado aí no segundo, né? No segundo de... Também ficou de goleiro, são 9 fatores. E ficou no oitavo, faltou. No Sério? Oitavo, Caramba. altura e É porque geralmente os goleiros já têm uma estatura mais alta, né? Eu acho, né? Eles já escolhem os caras que já são mais altos, né? E no de goleiro ficou, no primeiro fator, variáveis relacionadas a passe. Então, foi o primeiro legal. fator dos goleiros. Pô, show de bola. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí, Cauê, mais uma vez. Parabéns aí por esse trabalho. Vamos ver se a gente consegue bombar. Vou falar lá com o Pedro, né, que é o diretor lá do Flamengo. E também vou jogar no YouTube aí para ver se a gente consegue achar algum clube ou algum interessado aí no teu trabalho para seguir aí para fazer um produto, escalar time, o que seja aí, beleza? Beleza. Obrigado demais, obrigado, cara. Thiago. Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado aí também pela presença de vocês. E um forte abraço aí. Quem não conhece a comunidade estatística aqui também, pode me procurar lá no LinkedIn, tá? Que a gente está sempre aí fazendo live, né? A próxima live, inclusive, eu vou olhar aqui e vou falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Próxima live vai ser dia 5/3 e vai ser sobre análise multivariada também, com a Aline Cafrune, graduada em Estatística pela Federal do Rio Grande do Sul e tem mestrado em Engenharia de Produção também pela mesma instituição. Valeu então, pessoal. Então, aguardo vocês aí. O Cauê também está super convidado, se quiser participar aí da próxima com a Aline. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu, mestre. Um abração. Então, valeu, obrigado. Peço aí. Falou.